No 18º domingo depois de Pentecostes, né, que já é o domingo depois das têmporas, né, de setembro, que se diz. Neste domingo, nós vemos no Evangelho algumas ações que nós, católicos, inclusive nós católicos tradicionalistas, devemos evitar. Né? E são algumas ações de imprudência, né, de julgamentos, etc. Lembramos que o primeiro mandamento da lei de Deus, né, o mais importante, que se junta em um só, que seria... aliás, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Né? Este seria o mandamento principal, é o mandamento maior, né, de Deus, que Deus Nosso Senhor nos ordenou obedecer. E é uma ordem que, caso não obedecida, né, perdão, caso não obedecida, nós podemos ir ao inferno. Por quê? Porque é o amor que rompe todas as coisas. É o amor que rompe a barreira entre nós, humanos, né, que temos a natureza humana, e a natureza divina. Então, o amor. É o amor que nosso Senhor Jesus Cristo mostrou ali na cruz, né, em sua morte, em sua paixão, que romperá toda esta barreira, toda essa separação do homem com Deus. É simplesmente o amor, né, que vai romper. Mas, quando nós falamos do amor, parece algo muito sentimental, né? Algo muito romântico. Parece uma terminologia romântica, e não é. Quando nosso Senhor Jesus Cristo fala do amor, ele fala da prática das virtudes. Quando nós amamos uma criança, nós temos uma certa tendência, né, a ter uma paixão pelaquela criança. Então, nós temos uma tendência a fazer este amor algo mais romântico, de fato. Com Deus não é assim. Com Deus Nosso Senhor, o amor que Ele nos pede é o praticar das virtudes. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, né, de toda a alma, não é outra coisa que praticar as virtudes. E através da prática das virtudes, ou seja, o que é a virtude? É o negar-se a si mesmo. Né? Por isso Nosso Senhor vai dizer que para seguir-me, né, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, então exijo, este negar é o praticar das virtudes. Então, quando eu não sou preguiçoso, quando eu não sou ambicioso, quando eu não sou avarento, né, quando eu não tenho maus pensamentos contra o meu próximo, é uma negação que nós fazemos de nós. Então, a luta do cristão nessa terra, a vida do cristão nessa terra é uma luta contra nós mesmos. Esta é a principal luta. Né? E nós vemos o exemplo contrário no Evangelho. Né? Por isso que eu comecei o sermão dizendo para termos o cuidado de não imitarmos o exemplo dos escribas, né, do Evangelho, né, de modo indireto, mas agora fica claro que é isto. Né, o que os escribas fizeram com Nosso Senhor disse, né, ao paralítico que teus pecados estão perdoados, e os escribas, né, com um pensamento mau, com um pensamento impuro, né, sem ter o coração puro, pensaram que é de Nosso Senhor este homem blasfema. E Nosso Senhor, conhecendo os corações, mostrou aos escribas, com o milagre que ele fez, fazendo o paralítico andar, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele tem a palavra e Ele tem um poder sobre todas as coisas. Então, muitas vezes, no nosso mundo católico, principalmente no nosso meio tradicionalista, nós temos este ato, né, este modo de agir, que é o modo farisaico, né, ou o modo como os escribas agiram, de ver as coisas através de um lado mau. Né, ver a má intenção nas coisas, quando, de repente, as pessoas que estão agindo daquele modo não têm má intenção. Né? Suas intenções são boas, podem ser boas. Por quê? Porque a intenção nós não conhecemos. Quem conhece a intenção é Deus, é Nosso Senhor. Deus dá graça a alguns santos, né, de também conhecer as intenções das pessoas, os corações. Mas nós, normalmente, não temos este grau de santidade de vida para julgarmos assim tão levianamente as pessoas. Então, quando Nosso Senhor ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, aqui se subentende duas coisas. Né? O praticar das virtudes, e o praticar das virtudes envolve a caridade principalmente, né? E o amor ao próximo mesmo. Né? Por isso que no nosso meio tradicionalista, nós deixamos de receber tantas graças de Deus, no nosso meio, enfim, seja tradicional, com qualquer tese que você esteja adepto, seja no meio do pessoal que resiste, reconhece o Papa, as pessoas que são sadivacantistas, outros que são os sadiprivacionistas, né, que é o nosso caso, mas nós nos atacamos uns aos outros com leviandade. Né? Então, se uma pessoa faz parte
né, de uma outra posição que ainda não foi determinada pela igreja, né, ou seja, ainda não foi, não temos um papa que possa definir isto, né, apesar de quem estudar um pouco chegar em uma posição prudente em que se deve agir no meio da igreja, mas ainda não é definido. Nós, pelo simples fato de termos outras pessoas, né, que são adeptas a posições distintas da nossa, inclusive em minuciosidades, mesmo pessoas que estão dentro da mesma posição, se atacam umas às outras, né, esquecem que o mandamento da igreja, o principal, é o amor, é a caridade. É a caridade para com Deus primeiro, e tendo essa caridade para com Deus, nós transparecemos essa caridade para com o próximo, né? Então, na crise da igreja, nós temos este grande contágio, esta grande peste, né, que é o ver a má intenção das pessoas. Pelo fato de uma pessoa fazer parte, né, de uma outra posição, de uma posição que não é igual à minha, ele já é inimigo de Deus. Ele já é Satanás encarnado no meio da terra. Ele é a pior coisa que existe no mundo, pelo fato daquela pessoa que está buscando a Deus, como eu estou buscando a Deus, como nós estamos buscando a Deus, ter uma posição distinta da nossa. Isso é um grande farisaísmo, que é dar valor a temas que ainda não são definidos pela igreja, né, a dar valor àquilo que é o principal, que já está definido pela igreja, pelos apóstolos, pelos profetas, né, por toda a história da humanidade, que é o mandamento da caridade. Desde quando nós recebemos os 10 mandamentos ali, né, já no Antigo Testamento, por Moisés, né, Nosso Senhor, ali, na divina união de Moisés, digamos assim, nos ordenou aqueles mandamentos, está feito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, né, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quem somos nós, né, para pensarmos que podemos quebrar este mandamento, romper este mandamento, o mandamento mais importante, que é o mandamento da caridade, né? E este mandamento da caridade, ele é roto, é rompido com os nossos maus pensamentos que nós temos sobre o próximo, né? Então, a causa da crise da igreja, nós temos esta tendência de ver o mal no próximo. Então, porque fulano faz parte de uma posição diferente da minha, ou fulano faz parte de um grupo distinto do meu, ele não é bom, ele é ruim, né? E ele é mal intencionado, ele é infiltrado maçom, Illuminati, do grau 371, e está aqui no nosso meio. Com quais provas ou com quais motivos nós podemos atacar, né, uma pessoa ou pessoas que estão buscando a Deus como nós, pelo fato de fulano de tal ser de um grupo oposto ao meu, que não tem a mesma posição, né, que o meu tem. Este tipo de prática de catolicismo, né, que nós vemos no nosso meio católico, ele não é uma prática, né, que dá testemunho, ele não é uma prática que fará com que as pessoas se convertam e amem nosso Senhor Jesus Cristo, né? É uma prática que escandaliza, né? A gente pode fazer até parafrasear aquela frase: olham como eles se amam, né? Todos nos atacando entre nós e comportando-nos como animais, como bestas selvagens, né, que não tem uma moral, uma ética a seguir. E nós temos, né, quando, por exemplo, nós padres estudamos no seminário, né, nós estudamos na filosofia a parte de moral, a parte de ética, tem a teologia moral também. Quem estuda a teologia ascética e mística, né, vê que tem um modo de comportar-se, um modo de se referir ao próximo, mas nós não é como se estas disciplinas, né, vamos chamar assim, não existissem. Nós simplesmente ignoramos todo o estudo da igreja e nos comportamos como bestas, como animais selvagens, que não têm nem mesmo a dignidade de serem chamados humanos, e com muito menos cristãos. Que cristãos são estes, que não seguem o primeiro mandamento da lei de Deus? Então, nós devemos ter cuidado, né, no nosso meio católico, né, para não nos comportarmos como os protestantes, né, porque quando nós vemos um protestante, nós vemos que ele é bem arrogante, né? Normalmente não há diálogo com o protestante. O protestante, ele pensa que está com toda a razão, né, está ali, já está no trono de Deus, né, e não há diálogo com ele. Ele normalmente ele é arrogante, né, soberbo, por isso que ele está na heresia. Normalmente, não estou dizendo que todo protestante seja assim, mas normalmente é isto. E nós, católicos, né, também nos comportamos de igual maneira. Nós já estamos no trono de Deus, já temos toda a revelação privada que nós recebemos, né, em nossos estudos ali com São Roberto Bellarmino, com Santo Tomás de Aquino. Não que eu esteja atacando esses dois santos, porque fazem mau uso,
né, do que eles escreveram para poder atacar o próximo, e de outros santos também, para justificar as suas ações, digamos assim, não muito dignas, nem humanamente falando, muito menos como cristãs. Não são dignas de serem chamados cristãos. Né? Então, não é este o catolicismo que Nosso Senhor passou. Não é este o catolicismo que nós devemos praticar. O nosso catolicismo é o catolicismo da procura de Deus, da procura da vida interior, da procura do silêncio, da meditação, né, dos escritos dos santos, mesmo das Sagradas Escrituras. O Novo Testamento tem tantas coisas que são tão claras, né, para serem estudadas, lidas, meditadas, e vermos ali o exemplo que Deus deu para cada um de nós segui-lo, né? E nós simplesmente desprezamos e fingimos que não existem estas regras, não existem este modo ético, moral de seguir a religião, e moral aqui no bom sentido, não no sentido de ser moralista, né? No sentido de ser farisaico, mas no sentido de seguir uma verdadeira moral, com amor a Nosso Senhor. Né? Nós muitas vezes esquecemos, né, de praticar as virtudes em nossa própria vida individual, eu praticar minhas virtudes para eu melhorar como pessoa humana e como cristão, para dirigir o meu olhar para fora de mim e atacar a primeira pessoa que eu vejo que não tem a mesma posição que a minha, ou que tem um pé quebrado, enfim, que seja loiro ou moreno, que tem algum defeitinho que eu possa encontrá-lo para poder atacá-lo. Né? É isso que nós fazemos. Isto não é catolicismo, isto é farisaísmo. Isto é o mesmo comportamento que os escribas, né, tiveram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Este comportamento farisaico, este comportamento malicioso. Né? Isto só mostra o que está no nosso coração. Quando nós estamos em paz com Deus, nosso Senhor, nós não vemos o mal na pessoa para atacá-la. Nós vemos, se vemos algum defeito nas pessoas, é para ajudá-las. Por isso que Santo Agostinho ele vai dizer que nós amamos o próximo por sua justiça. Isso quer dizer o quê? Se a pessoa não é santa, eu vou amar aquela pessoa para que ela se torne santa. E se a pessoa é santa, eu vou amar aquela pessoa por suas virtudes. Né? É isso que é amar o próximo por sua justiça. Isso que é o amor e a caridade que nosso Senhor nos ordena. Nós não encontramos isso mais no catolicismo atual. Né? No meio tradicional, então, isso não existe. Cada pessoa que não faz parte do nosso grupo é visto como o pior pecador, o pior excomungado, o pior cismático que existe na face da terra, né? O pior pagão. Isto realmente não é lei de Nosso Senhor, né? E muitas vezes, quando nós nos comportamos deste modo, estamos simplesmente mostrando quem nós somos. Ali está o nosso coração. Por isso que Nosso Senhor vai dizer, onde está o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Se nós colocamos tesouros sujos, podres, né, na nossa vida, no nosso modo de comportar, é ali que está o nosso coração. E está mostrando muito bem quem nós somos. Né? Então, este modo de comportar, né, de católicos que pensam que estão instituídos da autoridade divina, papal, né, de uma autoridade que Nosso Senhor não os confirmou, e levá-los assim, essas pessoas, né, que têm este tipo de comportamento a atacar o próximo, só confirma que não estão nos caminhos de Nosso Senhor. Né? De pessoas assim, nós devemos ficar longe, para o bem da nossa própria alma. Porque quando nós vamos criando leis em nosso coração, dando valores a leis que não são nem leis, que são coisas inventadas pelo homem, isto não é o caminho de Deus. Né? O caminho de Deus está ali muito claro, desde o princípio do cristianismo, é praticar as virtudes, é seguir os mandamentos de Deus, é amar o próximo, é ajudar o próximo, né? Seja ele quem for, um mendigo, um católico, enfim, qualquer pessoa que esteja necessitando de nossa ajuda, né? De nossa caridade, de nosso exemplo, nós darmos o exemplo, e o exemplo ele vem de dentro para fora, ou seja, não dá para dar o exemplo se eu não pratico esta vida, se eu não tenho esta vida interior unida a Deus, né, com a paz do Espírito, né, com a paciência, com as virtudes, né, que nós devemos praticar, e mesmo as virtudes infusas que nós recebemos após uma confissão, após nosso batismo, né, quem nunca cometeu um pecado mortal. Enfim, todas essas virtudes, elas resplandecem. Né? Por isso que um santo não se esconde. Né? Um santo, ele é bem vivo, ele é bem nítido. Né? Quando a pessoa é santa, ou quando a pessoa é virtuosa, né, se vê aquela nitidez. E os santos normalmente não tem este espírito
insosso, nesse espírito azedo de atacar uns aos outros assim quando se dá na telha, né, como se diz. Não, eles são pessoas caridosas. São Francisco de Assis, né, ele se doava para o próximo. Né, os santos, qualquer que seja, se formos estudar a vida deles, eles se doavam pelas pessoas, eles se doavam para Deus. E tinha este espírito de paz, né, que é aquilo que Nosso Senhor lá no livro do profeta Isaías, diz, né, vós não quiserdes a paz, né, vós não buscastes a paz. Eu quis dar a paz a vocês, mas vocês não quiseram. E é isso que Nosso Senhor ele quer para nós. Quando a vida de cristão, de católico aqui na Terra, é realmente a negação de si mesmo, e através dessa negação, né, encontrarmos um espírito de paz, né, um espírito de paz para que possamos viver para Deus. Deus não está na agitação, né, Deus não está nos ataques constantes ao próximo. Deus ele está na quietude de espírito. Então você pega, né, o livro, a obra, né, de São João da Cruz, a Subida ao Monte Carmelo, né, você verá, né, que toda aquelas poesias, etc., leva ao quê? Uma quietação de espírito, não uma inquietação, mas que o espírito se torne quieto, pacífico, né, porque Deus ele vai ser encontrado nesse modo. Isso não quer dizer que nós não devemos denunciar os erros, né, as heresias. Não quer dizer isso, mas quer dizer que quando nós façamos com espírito, né, com espírito cristão, com reta intenção, não na intenção de engrandecer-me ou na intenção de fazer que meu grupo prospere e o outro acabe. Não é isso. Isso não é reta intenção. A reta intenção é agir de acordo com a sua consciência clara, né, de acordo com o que está ensinado no Evangelho, para que, então sim, né, depois de uma certa experiência, depois de eu saber o que estou fazendo, poder denunciar os erros. Mas o mais importante não é isso. O mais importante, o essencial na nossa vida é o praticar das virtudes, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o importante. E não sairmos, né, desta lei que Deus Nosso Senhor nos impôs. Ele não deu uma escolha. Nós não temos o poder de escolher. Hoje eu escolho amar o meu próximo, mas amanhã eu vou atacá-lo. Não é isso. Se nós estamos fazendo assim, né, não temos outro comportamento, não somos distintos de nenhuma maneira dos fariseus, né, nem dos escribas que estavam acusando o Nosso Senhor, né, com um mau pensamento, pensando mal, tendo esta maliciosidade em suas mentes, né, sobre o Nosso Senhor. Quando nós atacamos uns aos outros, é isso. Nós mostramos apenas a nossa malícia. Né. Então, é muito importante, né, nesta crise da igreja, nós mantermos este espírito de paz, né, de oração, este espírito de união com Deus, sem nos perdermos nestas análises, né, nessas conclusões que fazem, né, de fazer conclaves, de querer resolver crise da igreja através de nossas próprias mãos. Nós não temos o poder para isso. Deus é o chefe da igreja, a cabeça invisível da igreja. É Ele quem vai dar uma solução, né, para toda esta crise. É Ele quem vai dar, é Ele quem guia nossas almas. Ele não nos deixou só. Ele não deixou a igreja em nossas mãos no sentido de nós sermos os responsáveis pela resolução dessa crise da igreja, ou nós sermos os responsáveis por convocar um... Não. Por isso que a igreja tem suas leis, tem sua doutrina, tem seu modo de comportar, tem seu próprio espírito, né, de paz, espírito de paz, de união com Deus, enfim, da prática das virtudes, de sermos bons, não de sermos ruins, de não termos pensamentos maliciosos, como nós vemos, de não julgarmos erroneamente o nosso próximo. Né? Para isso, tem todo um tipo de lei, tem todo o Código de Direito Canônico, tem todas as leis de Deus, tem as Sagradas Escrituras, os escritos dos santos, está ali, o modo de agir é este. Agora, quando nós saímos, né, deste espírito que a igreja nos impôs, né, para agirmos de acordo com o que eu penso ser correto e não é, né, de acordo com o que eu penso, aí já é perigoso, é muito perigoso, e destas pessoas nós devemos nos distanciarmos, né, ou seja, porque não sabemos onde levará tudo isso. Né, então é muito importante nós sermos prudentes e guardar este espírito, né, católico e colocarmos nas mãos de Nosso Senhor, porque a divina providência existe, ela atua. Né? E a divina providência, ela atuará em seu momento, né, de resolução da crise da igreja. Nós não estamos sós. Nós temos a Virgem Santíssima, a Virgem Maria, nós temos os santos, os anjos, toda uma corte celestial que está ao auxílio da igreja. A igreja é muito rica, é muito poderosa.
né? E eu digo rica, poderosa, não no sentido material, é no sentido espiritual mesmo. Tem todo um exército que está guiando a igreja, em parte também somos nós fazemos parte da igreja, está nos guiando, né, para o caminho do céu. É este o nosso foco, é olhar para o céu, é olhar para nosso Senhor Deus Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, né, como caminho, para chegarmos a Deus Pai, com a santificação do Espírito Santo. É isso que nós devemos buscar. Desde toda a história da igreja, é isso que os cristãos buscaram. Esta santificação, esta paz, esta união com Deus, né, e fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? É lutar, é luta, é combate mesmo. Mas é combate contra nós mesmos. É o combate contra nossos vícios, contra nossos erros, contra a nossa hipocrisia, contra a nossa... Tudo isso. É o combate que nós devemos fazer. Este é o verdadeiro combate, é o combate espiritual, né? Este combate farisaico que existe, que nós vemos hoje, uns atacando uns aos outros, não é espírito católico. Isso não existe, né? Quando nós temos que, digamos assim, denunciar alguma pessoa que está no erro, etc., é com espírito de caridade, com espírito de reta intenção, de união com Deus. E isto é exceção, não é regra de vida, né? Um espírito que vive inquieto não vive com Deus. Para vivermos com Deus, precisamos da quietude de espírito, tá? Então, temos muita atenção com o que nós fazemos, com o que nós falamos, com a quem nós atacamos, né? E quando atacarmos, sermos caridosos, né? Se devemos atacar, e pensar 10.000 vezes antes de atacar alguém, se for necessário atacar alguma posição, né? E assim, com muita caridade. É melhor, aliás, é menos pior, errar pensando que está fazendo a coisa certa, no sentido de, bom, talvez aquela pessoa está errando, mas está errando com boa intenção, vou rezar por ela, né, fazemos este espírito, do que sair atacando um ao outro, né, caluniando, enfim, difamando, e fazer disso um hábito. O primeiro modo de agir é um erro, mas é um erro menos grave. O segundo modo de agir é um erro pior, porque nós roubamos, né, a boa imagem, a boa fama da pessoa. Né? Nós roubamos aquilo que é dela, né, e jogamos aí, né, e espalhamos. Isso é muito grave. Então tenhamos consciência disso, consciência de que o catolicismo é a prática da religião na caridade com Deus e com o próximo, né, e façamos nossa parte, obedecendo todas as leis de Deus, pedindo, né, e convocando em nossas vidas a Santíssima Virgem Maria, com todos os santos e anjos, para que nós possamos chegar assim um dia à casa de Deus Pai, que é a nossa morada final e é o nosso objetivo, né, foco, né, até chegarmos na casa de Deus Pai, que é onde todos nós queremos chegar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.